Olá! Sabe aquele detalhe que separa quem passa de quem fica pelo caminho? Muitas vezes ele está em entender a personalidade de uma instituição, e é exatamente isso que a gente vai decodificar hoje. Este material é totalmente baseado no caderno 9 do Projeto Alero Turbo, uma iniciativa idealizada e orientada pelo professor doutor Marcelo Lessa. A gente vai mergulhar fundo em cultura organizacional, atendimento ao público e no paradigma do cliente para garantir aqueles pontos que, olha, fazem toda a diferença na prova. É isso aí, o nosso objetivo aqui é bem prático: pegar a teoria densa deste guia e transformar em ferramenta estratégica para o dia do concurso. Com base no material do professor Lessa, a gente vai dissecar o jeitão da FGV cobrar esses assuntos, para que nenhuma pegadinha consiga pegar quem está se preparando de surpresa. E para essa jornada, nosso mapa é bem claro. Primeiro, a gente vai diferenciar a cultura de clima, que é a base de tudo. Depois, vamos entender como essa ideia muda completamente a relação com o público, enxergando o cidadão como um cliente. Isso leva a gente direto para os pilares de um atendimento de qualidade e, claro, para o que mais interessa: como a FGV explora isso nas questões. E para fechar, uma reflexão sobre o propósito de ser um servidor. Então, nosso primeiro ponto é o alicerce de todo o resto, a diferença entre cultura e clima organizacional. Parece simples, né? Mas é justamente aqui que a FGV adora montar suas armadilhas. Dominar essa diferença não é só para ganhar um ponto, é para não perder um ponto que parece fácil. A cultura organizacional, como o professor Lessa define, é a essência, sabe? É o DNA da instituição, é a personalidade do lugar. Uma coisa profunda, que foi construída ao longo de anos, com base em valores, crenças, hábitos. Pensa só naquela repartição que tem fama de ser super burocrática há décadas. Isso não é um humor passageiro, isso é a cultura que está ali, enraizada. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Se a cultura é a personalidade de alguém, o clima é o humor dessa pessoa. O nosso humor pode mudar várias vezes no mesmo dia, certo? O clima também. É tipo uma foto do momento, uma percepção passageira. Um corte no orçamento hoje pode deixar todo mundo para baixo, piorando o clima. Mas a cultura de valorizar a pontualidade, por exemplo, continua lá, firme. O clima é volátil, a cultura é resistente. E para a gente entender o quão funda é a cultura, o modelo do iceberg de Edgar Schein é simplesmente fantástico. Lá no topo, na parte que todo mundo vê, estão os artefatos, o logo, o jeito de se vestir, a organização das mesas. Um pouco abaixo, os valores declarados, a missão e as metas que estão pregados na parede. Mas a parte mais forte, a base gigante do iceberg, essa está debaixo d'água. São os pressupostos básicos. São aquelas verdades que ninguém fala, mas todo mundo segue. Tipo a crença de que o cidadão sempre tenta dar um jeitinho. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas molda cada atendimento. A verdadeira força da cultura mora aí, no invisível. Agora que a gente já entendeu a personalidade da organização, vamos ver como ela afeta a linha de frente, o atendimento. A gente entra agora na maior mudança de mentalidade do serviço público moderno, a ideia do cidadão como cliente. E isso não é só um nome bonitinho, é uma revolução na missão do servidor. E essa frase, tirada do material do professor Lessa, resume tudo de forma brilhante. A gente saiu de um súdito que pede favores para um cliente que tem direitos. No passado, a relação era de quase submissão ao Estado. Hoje, a visão é de uma relação de troca, baseada em direitos. O ponto crucial é essa evolução. A gente começa com o súdito, que era passivo. Depois a gente passa pelo usuário, que só consome o serviço. Até que finalmente a gente chega no conceito de cliente. O cidadão cliente é ativo. Ele não está ali pedindo um favor. Ele está exigindo o serviço pelo qual ele paga e paga caro, com os impostos. A relação é quase contratual. Se existe pagamento, existe obrigação de entregar um serviço de qualidade. É uma questão de direitos e deveres. Beleza? Então o cidadão é um cliente que exige qualidade. Mas o que é qualidade no serviço público? Não é algo meio subjetivo? A resposta é não. O modelo ServiQual nos dá um mapa, uma estrutura com 5 pilares para a gente construir um atendimento excelente. E aqui estão eles. Pensa neles como os 5 sentidos da qualidade. Todos precisam funcionar juntos. Primeiro, a confiabilidade. É basicamente cumprir o prometido e acertar de primeira. Depois, a empatia. É o calor humano, a atenção individual. Terceiro, os tangíveis. É o que a gente vê e toca. A limpeza do lugar, a aparência do servidor. O quarto é a presteza, a agilidade, a vontade de resolver logo o problema. E por último, a garantia. É a segurança que o servidor passa, mostrando que sabe o que está fazendo. Qualidade, no fim das contas, é o equilíbrio perfeito entre esses 5 pontos.
Agora sim, chegamos na parte crucial. Como a FGV pega toda essa teoria e transforma em questão de prova. Vamos analisar o modus operandi da banca para a gente conseguir antecipar as armadilhas. Vamos analisar esse primeiro caso. O analista nota uma crença profunda e compartilhada de que as coisas sempre foram feitas assim e isso gera resistência. Esse fenômeno é o quê? As palavras-chave entregam a resposta. A resposta é cultura organizacional. E a armadilha da FGV está aí bem na nossa cara. Ela usa palavras como resistência, desânimo, para te induzir a pensar em clima, no humor do momento. Só que a chave da questão é crença profunda e compartilhada, e sempre foi assim. Isso descreve a personalidade do lugar, a essência. Portanto, é cultura, sem dúvida. Próximo cenário. Um servidor demonstrar atenção individualizada e compreensão das necessidades específicas de um cidadão. Qual dimensão da qualidade do serviço é essa? É hora de lembrar dos 5 pilares do Serve Quali. A resposta certa aqui é empatia. A pegadinha clássica da FGV seria descrever uma situação em que o serviço foi entregue no prazo, tudo certinho, o que seria a confiabilidade. Mas de um jeito frio, robótico, a banca adora misturar os conceitos. A expressão mágica para matar a questão é atenção individualizada. Isso é a definição pura de empatia. E a nossa última armadilha. Um servidor começa a usar jargões como deferimento e instância recursal para falar com uma pessoa idosa, que obviamente sai de lá sem entender nada. Isso é uma falha de quê? É uma falha de comunicabilidade, causada por uma barreira semântica. O erro aqui não foi no processo, não foi de má vontade. O erro foi puramente na escolha das palavras. Usar o juridiquês com quem não é da área é o exemplo perfeito disso. O servidor público tem o dever de se fazer entender, e isso é um ponto-chave de um bom atendimento. E para a gente fechar, como o professor Lessa sempre nos incentiva a fazer, vamos elevar um pouco o pensamento. Todos esses conceitos não são só tópicos para decorar para a prova. Eles são, na verdade, a base da missão do Código de Honra Profissional de um servidor público de excelência. E o material nos traz essa citação, a regra de ouro. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Essa é talvez a definição mais simples e mais poderosa de um serviço público de qualidade. É a essência da empatia em uma única frase. Portanto, o trabalho do dia a dia na Assembleia Legislativa não é só cumprir uma tarefa. É construir a confiança do público. Tratar cada cidadão com respeito, a agilidade e a empatia que qualquer um de nós gostaria de receber é a forma mais poderosa de honrar a função pública. Este conteúdo foi produzido a partir do material do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse resumo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa assim que o próximo material for liberado. Até a próxima!